Muito bem, continuando. Fazemos a abertura desse momento ainda na introdução da termodinâmica a respeito das dilatações térmicas, né? É legal comentar a respeito de algumas palavras-chave dentro da decorrência dessa aula. Então, descrevendo algumas aqui. Itens importantes para fazer a continuidade dessa aula. A energia térmica. Então, pensando nas modalidades da energia, a energia térmica vem a ser um elemento que conectemos em constantes situações dentro do trabalho de exercícios e interpretação de textos. Então, quando há o comentário energia térmica, nós vamos imaginar sempre, num exercício, em que há uma fonte de algum tipo de elemento que tenha altas temperaturas. Estou falando de uma chama, por exemplo, né, de um fogão em funcionamento, de um forno, né, melhor dizendo, uma chama de maçarico, a utilização de carvão em brasa, né? Então esses elementos são capazes de converter, né, a energia da própria massa, por exemplo, no caso de um carvão em brasa do churrasco, em uma espécie de energia que tem a ver com a agitação das moléculas referente aos corpos à sua volta. Então a gente pode pensar que essa energia térmica ela se transfere através de um processo de agitação de partículas. Então, num exemplo imaginário aqui, e ao mesmo tempo bem real, a brasa do churrasco ela é capaz, né, por conta da sua situação de grande energia térmica, ela é capaz de mover as partículas que estão à volta do ar, né, que está ali na região da churrasqueira. E, por sua vez, aquela região ela fica em temperatura mais alta, capaz, por exemplo, de cozinhar carne, linguiça ou qualquer item que a gente utilize no churrasco. Energia térmica é uma das modalidades da energia que nós estudamos aí em ciências, até mesmo na região do nono ano. Variação. Essa palavra variação ela tem grave importância, né, nos estudos referentes à parte da termologia. Então, se eu falo de variação em física, eu estou falando da letra grega delta. Né? Qualquer tipo de simbologia dentro do mecanismo algorítmico, né, dos estudos, eu tenho esse delta fazendo parte. E ele implica em quê? Variação de uma determinada grandeza. Né? Algo que modificou de um estado inicial, posteriormente atingiu um estado final. Então, remetemos a ideia sempre, né, na ocasião dessa matéria, ΔT, a variação da temperatura. Lembrando, então, que esse tipo de referência teórica é muito empregada em termos de exercícios de aplicação dos conceitos de dilatação térmica. Além desse segundo que eu comentei, a variação, a ideia dos chamados coeficientes, né, que há uma relação muito interessante nesse aspecto, que é um termo muito visto e ouvido na matemática. Porém, dentro do nosso conteúdo, né, a gente vai perceber e vai se deparar com coeficientes alfa, né, beta e gama. São coeficientes aqui simbolizados através também dessas letras gregas, alfa, beta, gama, onde o aluno vai perceber que é a relação desses elementos relacionados, né, no caso, em valores numéricos, tem o envolvimento direto com a composição atômica do material. Né? Algo que a gente também comentou na aula anterior a respeito do coeficiente linear, né? O alfa. O alfa, por sua vez, aparece na equação da dilatação térmica linear, né? Que é o primeiro elemento aqui. Então, referência dessa aula. Vamos fazer o esclarecimento, né, da parte da dilatação linear de maneira algorítmica, né, falando então de fórmulas, e na sequência acrescentar os elementos superficial e volumétrica, né, que são as dilatações seguintes, né, no aspecto entendimento da física, e também nesse processo lembrar que é possível fazer a área prática de exercícios. Então, para essa aula, a referência é essa. Em continuidade também, nos últimos 10 minutos dessa aula,
eu vou inserir, né, num primeiro momento, uma quantidade não tão excessiva de assuntos práticos iniciais da óptica geométrica, né, já fazendo aquele projeto para esse mês de setembro numa espécie de recuperação de conteúdos ao longo do trabalho com a termologia. Para essa aula de hoje, isso é possível, né, de se realizar, tendo em vista que a gente está fechando um conteúdo que envolve as escalas termométricas, né, e o assunto dilatação térmica, referente, claro, à possível continuidade, né, da introdução à termodinâmica. Ou seja, interessante que na sequência, após dilatação linear, superficial e volumétrica, a gente vai especificamente comentar a respeito da dilatação dos líquidos, né, e ainda muito brevemente, e ainda falar abertamente da dilatação do elemento no estado gasoso, né? E aí então partimos para as leis da termodinâmica, onde se faz a necessidade dessa introdução à termodinâmica. Então ainda estamos no setor da introdução da termodinâmica, né? Onde leis da termodinâmica serão trabalhadas na sequência das próximas aulas. Muito bem, vamos lá. Referente à dilatação linear, né, para início e recuperação de conteúdo anterior. Nós temos aqui o ΔL, que é a variação do comprimento, que envolve a ideia de que eu tenho a diferença entre dois comprimentos, um final e outro inicial. Lembrando que essas medidas são escalares e a unidade empregada, tendo em vista o sistema internacional, é o metro, porém, fica claro pensar que outras unidades para comprimento também podem ser empregadas. O ΔL, novamente, também tem um outro significado matemático, né? Envolve o produto entre três grandezas simples de se compreender, onde a primeira aqui é o comprimento inicial do material, né? Tendo em vista quando ele recebe a inserção de energia térmica, o mesmo, dependente do seu material ou composição atômica, ele vai dilatar menos ou mais, o chamado coeficiente de dilatação linear. Mais ainda, essa dilatação ΔL também dependerá da variação da temperatura causada no sistema, no corpo ao qual se estuda, né? Naquele corpo cujo comprimento é muito maior do que todas as outras duas dimensões, tendo em vista que a dilatação é linear e que todo e qualquer corpo possui três dimensões, nós sabemos, né? A dimensão de comprimento, a dimensão de área e a dimensão completa do volume. Referente ainda a estas ideias, nós podemos citar também uma outra proposta matemática vinculada a esse trecho. Mas então, que vínculo é esse, né? Eu sei que ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Eu sei também que ΔL é o comprimento inicial vezes o coeficiente da dilatação linear vezes a variação da temperatura. E o vínculo, na realidade, interessa, né, para esse momento da aula, pensar que essa diferença de comprimentos final e inicial, ela pode ocupar essa região da equação de baixo, né? Ou seja, L menos L0 igual a L0 vezes alfa ΔT, né? E por si, localizamos então a formação de uma resultante, né, a fórmula, vamos dizer assim, que implica o cálculo do comprimento final, né, por exemplo, de uma barra qualquer, da qual esteja submetida a uma energia térmica. E por conta dessa submissão, né, a uma fonte de energia térmica, a mesma, né, a barra, ela poderá modificar o seu comprimento de início para fim. Então aqui eu tenho o comprimento final de uma barra, que sujeita a uma fonte de calor, teve a sua variação da temperatura, ou melhor, ela dilatou-se, né? E, por sua vez, dependente do seu material, o chamado coeficiente de dilatação linear, eu realizo um cálculo referente a essa ideia, a essa situação. Então, assim, para que eu possa ter uma compreensão, né, mais limpa a respeito dessa fórmula que aqui vem a ser exibida, fica interessante conectarmos uma prática, né, um exercício. Então, para compreender um pouco mais, vamos pensar num elemento aqui prático, exercício de vestibular. Um instante. Um exemplo clássico que a gente pode citar, temos aqui numa frase, né, muito curta: um tubo de alumínio tem 50 centímetros a 0 graus Celsius. Qual o acréscimo
de comprimento desse tubo ao chegar a 100 graus Celsius, né? Um exercício clássico, e verificamos que a possibilidade de cálculo envolve o acréscimo do comprimento. Então, o acréscimo vem a ser o ΔL, né? A variação. E basta, então, realizar uma aplicação de fórmula. Muito bem. Então, aqui, o que nós percebemos? Uma aplicação do cálculo da variação do comprimento, o ΔL. Então, perceba, o comprimento inicial, verificamos 50 centímetros. O alfa, por sua vez, é algo que dentro de um exercício qualquer de vestibular, ele vai ser citado. Então, no caso aqui do material alumínio, o alfa, ou melhor, o coeficiente de dilatação linear, é da ordem de 2,4, 10 a menos 5, onde ainda o ΔT, ou seja, a variação da temperatura, foi, na ocasião do enunciado do exercício, 100 graus. Verificamos que de 0 graus Celsius, a barra metálica vai até 100 graus Celsius. Assim, o cálculo do ΔL fica bastante simples. Então, aqui na sequência, o que foi verificado? 5 vezes 2,4, 12. A base 10 aqui na primeira potência, eu agreguei com esse 10 a segunda, ou seja, 10 a terceira, e ainda 10 a menos 5, que é a base com potência negativa referente ao coeficiente linear do material. Realizando ainda um pouco mais de cálculos, bem, verificamos ΔL igual a 12 vezes 10 a menos 2, né? Centímetros, no caso aqui, a unidade para o comprimento, tendo em vista que na aplicação inicial para o exercício básico, que a gente fez aqui agora, foi da ordem de 50, e no caso centímetros. Então, verificamos que, numa situação prática muito simples, esse exemplo aqui traz grande conforto. É claro que, em exercícios como esse, dentro dos vestibulares, temos a noção de que há um texto, há toda uma diversificação de informações, né, na tentativa de fazer com que o aluno ainda se aplique mais no exercício, né, e que é o que a gente tem visto aí nos principais vestibulares, né, a questão da interpretação do texto, do longo trabalho para se resolver um exercício e ainda mais do que isso, a dedicação, né, dentro da teoria. Então, colocando em poucas palavras, o que eu estou querendo dizer aqui é que um exercício como esse, ele não vai aparecer nas propostas dos vestibulares ou ainda no Enem, né, ou ainda em qualquer concurso militar. Há uma interpretação de texto, há um contexto mais agressivo, onde o aluno precisa desvendar o que o exercício realmente está desejando que você faça. Bom, na continuidade, então, vamos esclarecer um pouco sobre a dilatação superficial. Bom, referente à aplicação algorítmica, né, temos aqui a fórmula do ΔS, melhor, variação da área. A letra S ela costuma ser simbolizada, né, como grandeza área dentro da física nesse assunto. E aqui eu verifico também uma similaridade com o ΔL. Variação da área igual à área inicial, que a gente vai entender como S0, área inicial, vezes beta. Então, assim, essa letra grega agora indica o coeficiente de dilatação superficial do material, e não mais linear. Isso é interessante comentar. E, claro, a variação da temperatura, tendo em vista que, se o corpo modifica a sua área, a variação da temperatura que é o elemento determinante para se observar na prática, né? Então, a variação da área é igual à área inicial vezes beta vezes ΔT. Continuando. Bom, outro elemento importante diante dessa fórmula aqui acima é em relação a esse aspas que eu montei aqui. Eu tenho a referência da área, né, o S, que vem a ser nada mais que a potência quadrada de uma dimensão, né? Então, se eu tenho uma dimensão e elevo ao quadrado, eu caio na condição de área. Isso é claro na geometria plana, que nós conhecemos da matemática. Se eu tenho uma área inicial, de fato, eu tenho um comprimento inicial ao quadrado também. Então, solicitamos essa linguagem, né, do comprimento agora ao quadrado. Então, nós falamos de área. Assim, bem, se tratando então dessa observação a respeito da potência quadrada, nós podemos pegar aqui a equação do comprimento final, né, diante da dilatação linear e trazer o elemento quadrado a todas as sentenças da mesma. Então, recorde-se, esse aqui é o cálculo, né, a fórmula que indica o cálculo do comprimento final a partir de um comprimento inicial, ainda elevando a ideia da variação da temperatura. Só que ao quadrado, eu disponibilizo a ideia da área.
Então a gente vai fazer aqui um mecanismo matemático para clarear um pouco mais o que está acontecendo. Bom, e fica então perceptível também comprimento ao quadrado, área. Comprimento inicial ao quadrado, área inicial. Né? E aqui eu tenho a soma, né? A unidade mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura, só que ao quadrado. Ou seja, a ideia do produto notável, né? Que já conhecemos a matemática. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que há um detalhe importante em relação a esta formação algébrica que estamos observando. Primeiro, em relação ao dobro do alfa, né? Isso aqui vai ser chamado de beta. E o quadrado do alfa. O alfa, gente, ele normalmente aparece, né, de maneira convencional e em tabelas envolvendo estudos de estruturas sólidas, principalmente, a ordem de 10 a menos 5. E se eu pego um valor numérico, né, da base 10 e ordem menos 5 e elevo ao quadrado, essa base 10 ela vai para a potência menos 10. Ou seja, esse número aqui, né, o alfa ao quadrado, ele atinge uma região que praticamente não faz diferença no cálculo aqui mais à esquerda. Então ele tende a um valor muito baixo, o que não implica uma alteração em termos de cálculo no nosso ensino médio. Então ele vai tender praticamente a zero. Professor, mas aí eu pergunto ao senhor, e se eu faço a aplicação desse tipo de conteúdo na engenharia? Né? Então, dentro da engenharia, esse setor da equação é levado em consideração sim, né? Porque apesar da mínima diferença matemática referente ao resto da equação, acaba que dando sim uma diferença. Tá? Então, fazendo aqui algumas adaptações, verificamos então a presença da expressão aqui para o cálculo da área. Percebe-se então que a expressão do cálculo da variação da área está aqui presente, com uma nova constante que a gente chama de beta, né? O beta, por sua vez, ele é o dobro do alfa para o mesmo material. Então, se um material ele apresenta um coeficiente de dilatação linear, o seu coeficiente de dilatação superficial será o linear vezes 2. Né? E ainda, empregando a ideia de uma terceira dilatação, teremos... Bem, em resumo, dentro desse complexo de comentários que acabamos de finalizar, temos então a proposta de estudos, né, da dilatação linear envolvendo qualquer tipo de corpo cujo comprimento é bem evidente em relação a todo o resto das dimensões, né? E diferente da avaliação da dilatação volumétrica, que tem então como referência principal a mudança, a modificação das distâncias referentes às três dimensões. As distâncias referentes às três dimensões. E donde ainda a superficial implica a modificação apenas em duas dimensões, né? E bem importante verificar a relação para um mesmo material a ser estudado, em termos de comprimento, área ou volume, o alfa, né? Então, assim, se eu tenho um material cujo coeficiente de dilatação é alfa, né? Esse mesmo material, quando é estudado em termos de uma área dele próprio, eu tenho 2 vezes alfa como o elemento para se entender o coeficiente de dilatação superficial. Então, o beta, por sua vez, né, quando a gente realiza um estudo referente à área, né, ele se torna 2 vezes alfa. Assim como também 3 vezes o alfa, então no mesmo material. Se eu apresento um estudo físico, né, de um material cujas 3 dimensões são evidentes, né, o volume é pertinente, então o triplo do valor alfa desse mesmo material passa a ser o nosso gama, né, o chamado coeficiente de dilatação volumétrico do material. Então essas 3 constantes que eu acabei de citar e a relação entre elas, né, envolvendo o mesmo material, vem a ser muito relevante em exercícios práticos para esse assunto. Então, assim, diante de todos os estudos que fizemos aí em introdução à termodinâmica, as escalas termométricas oferecem a importância principal em termos dos vestibulares. O assunto dilatação superficial, ou melhor, na sequência, linear, superficial e volumétrico, também tem um grau de implicação considerável. E a partir desse instante,
eu faço uma inserção do conceito de luz para dar a ideia da introdução da ótica nos próximos 10 minutos. E para realizarmos o nosso primeiro experimento aí de aula agregada a um conteúdo diferenciado, de maneira, claro, mais leve, né, para que então isso sirva de suporte aos trabalhos aí que serão enfrentados nesses próximos meses, referente aos concursos militares ou ainda vestibulares dos principais, como eu já comentei em outras situações de aula, a USP, a Unicamp e a Unesp, né, que é o referente aí à instituição do nosso colégio. É isso, então vamos fazer continuidade, vamos partir aqui para um elemento inicial sobre óptica. Muito bem, um exemplo que conhecemos, né, aqui, lógico que muitos de nós sabemos da existência desse fenômeno físico, porém a origem é que se torna um pouco razoável de se explicar um pouquinho mais, né? Então, a luz. Pessoal, fazendo a sequência aqui para essa aula, então a luz vem a ser um fenômeno, né, que estudamos desde criança até. Ofereci aqui a ideia dessa lanterna, né, que serve como elemento inicial para se diagnosticar a origem desse fenômeno, né? Enquanto criança, a gente conhece vários fenômenos, né, associados à luz. Então, além disso, tendo a área científica como suporte, a gente pode comentar que a luz, na realidade, tem uma origem, né? Ela origina-se de vibrações das partículas elementares. Então, essa é uma frase curtíssima, né, que a gente não vai entender como uma definição principal, mas serve de referência para poder compreender o que a gente está falando. Além disso, a óptica, né, passa a ser um trecho, né, da física, um dos ramos da física de principal conteúdo, né, referente a essa sequência. E a óptica geométrica passa a ser o elemento inicial para trabalharmos. Ela é a mais básica, vamos dizer assim. O suporte matemático que o aluno possui nesse momento é mais referente à óptica geométrica do que comumente, né, na sequência, a óptica corpuscular. Então, essa óptica corpuscular, ela vai ser trabalhada num trecho um pouco mais à frente. Nós daremos referência inicial, então, à óptica geométrica e a proposta é entender de onde é ou por que ela surge. Mas antes de qualquer coisa, fica interessante comentar um trecho aí referente à origem da luz, né, e à fonte luz como exemplo inicial para a aula, nessa figura que vocês percebem aqui agora pelo livro do Alberto Gaspar, né? Nós temos aqui uma faixa do espectro visível. O que é essa faixa do espectro visível, professor? Implica que as vibrações dessas subpartículas, né, que compõem a matéria, elas atingem ordens, né, em hertz de frequência de 4,3, como vocês observam aí, 10 à quarta, até 7,5 10 a 14, né, melhor dizendo, a potência aqui na realidade é 14, né, desculpe o lapso, que é a faixa de frequência visível ou ainda detectável pela retina dos nossos olhos. Essa faixa de frequência ela é pequeníssima, né, em relação a toda a faixa que conhecemos dentro da desenvoltura da tecnologia que nós temos aí avançando bem desde o século XIX até o século XX, né, com o estudo do eletromagnetismo. Então, assim, as ondas longas, né, que são conhecidas, as ondas de rádio, o infravermelho, que não detectamos através dos olhos, o ultravioleta, né, responsável ali até por conta da sua incidência ao câncer de pele, né, o raio-x, que é conhecido e muito nosso aí nos diagnósticos em hospitais, raios gama, né, que é um elemento aí muito desenvolvido, difundido em termos de teoria nas histórias em quadrinho, né? Então a gente conhece a história do Incrível Hulk, né, ao qual ele foi exposto aí a raios gama, onde o próprio ganhou superpoderes. Mas a ideia ainda não é essa. A ideia é pensar em termos de geometria, né? O que a luz tem como principal comportamento que envolve o estudo da óptica geométrica. Então temos aqui um desenho, né, super interessante também, em que um olho, né, um globo ocular aqui mais à direita, ele é capaz de enxergar a fonte luminosa, no caso a chama de uma vela, através de 3 furos alinhados, né? Agora, o que isso implica para entendimento de óptica geométrica dentro dos nossos estudos aqui? Esse é um dos princípios da óptica, né?
Ou seja, a luz, classicamente falando, ou seja, com os estudos de Isaac Newton, ela tem a propriedade de se propagar em linha reta, né, como mostra essa figura aqui, e que esse experimento pode ser realizado em casa facilmente, né, escurecendo-se o quarto e utilizando-se aí de cartões, os 3 furadinhos aí. Então, esse conteúdo tem a ver com a introdução à óptica que a gente vai ver agora. Muito bem. Então, se tratando de óptica geométrica, vamos tomar como inicial referência alguns princípios. Então, dentro da física, claro, e em qualquer desenvoltura, em qualquer conteúdo, partimos de princípios estudados por famosos pesquisadores, né? E até em séculos bem distantes. O princípio da propagação retilínea tem a ver com essa primeira gravura, né, que eu mostrei a vocês há pouco, sobre a tendência da luz se propagar de forma retilínea e causar efeitos como sombra, por exemplo, penumbra, né, que seria aquela sombra enfraquecida, e o próprio efeito dos eclipses, né, dá a ideia de uma região escurecida no planeta Terra e outra não, por conta da obstrução, né, do corpo sólido, que no caso é a Lua, em relação à luz que advém do Sol, né? E princípio da propagação retilínea. Segundo princípio é esse aqui da reversibilidade, ou seja, a propagação da luz, ela segue caminhos, né? Caminhos que em tese são retilíneos, como a gente já oferece esse conteúdo no item primeiro. Essa propagação, ela obedece à ideia de que a reversão do sentido do movimento ocorre exatamente na mesma distância. Há um costume em se comentar, né, como exemplo do princípio da reversibilidade, a questão da observação de um automóvel através do retrovisor do seu carro, né? A luz, né, que advém do automóvel lá atrás, na traseira, no para-choques, né, do seu automóvel, essa luz ela atinge o espelho do retrovisor e vai até os seus olhos. Ou seja, a luz ela caminhou uma distância, né, que parte desde o carro lá de trás até o seu retrovisor e até chegar aos seus olhos. Só que ao mesmo tempo, a pessoa que se encontra lá atrás, ela observa o seu rosto, né, através do seu próprio retrovisor, o que implica no princípio da reversibilidade. A luz também sai do seu rosto, vai até o espelho retrovisor e retorna aos olhos da pessoa que se encontra lá atrás, aguardando lá no trânsito ou qualquer condição prática que conhecemos. Então a luz obedece a esse princípio também, né, já detectável em diversos experimentos práticos a tempos bem distantes. E o item 3 aqui, o terceiro princípio, né, é o chamado princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, ao cruzarmos raios de luz através de diversas fontes luminosas, né, como a lanterna, então se eu utilizar desse equipamento aqui e fizer o uso, né, da luz desse objeto, eu consigo com vários desses aqui cruzar os raios luminosos, né, numa região qualquer. Imaginemos que tenhamos uma região escura, né, no fundo do quintal da sua casa e você utilize uma lanterna como essa, né? E o uso dessa lanterna vai ser possível com várias, né? E os raios de luz, que por sua vez quando se cruzam, nada vão oferecer de diferente no ambiente, né? Então, assim, a gente vai entender que o princípio da independência dos raios de luz implica que qualquer raio luminoso, ao cruzar com qualquer outro raio luminoso, nada vai ser oferecido de diferente, a não ser o efeito da luz na escuridão, né? Então, esses 3 princípios serão trabalhados e estudados durante a conexão desse assunto. Há também uma observação aqui abaixo. Nós nos acostumaremos, diante da geometria da óptica, a utilizar um raio de luz que tem esse tipo de desenho, né, de gravura. Ele é uma sene reta dotada de uma seta bem na região intermediária do próprio segmento. Isso aqui representa a luz se propagando para a gente, que a gente vai ver numa sequência posterior. Aqui, por exemplo, eu tenho um feixe de luz, né, que é o conjunto de raios de luz. Aqui um raio de luz e aqui um feixe de luz. Por exemplo, pode ser qualquer caso prático que tenhamos como início de comentário teórico sobre o assunto. Bem, gente, nesse trecho então da aula, fizemos uma introdução bem inicial a respeito do que é a luz e qual é o comportamento que ela oferece. Nas próximas aulas envolvendo o desenvolvimento da termologia, cujo período de tempo será maior,
vocês vão notar que sempre no final, nos últimos 10 minutos, eu vou avançando esse conteúdo de óptica. Como esse conteúdo ele é mais leve e, claro, em suma, muito importante para que o aluno consiga desenvolver exercícios sobre espelhos planos, espelhos curvos, lentes, né, e defeitos de visão, e todo o conteúdo da óptica geométrica, acaba que se tornando um elemento não muito dificultoso para o estudo do aluno, principalmente a questão do público agora, né, que assiste essa aula, que são alunos de terceira série do ensino médio, que já tem um certo domínio aí da física relevante aos anos anteriores, né, segunda série e a primeira série do médio. Bom, gente, eu queria parar por aqui, né, já entregando essa aula através do YouTube, e dizer a vocês que mantenham o foco, continuem os estudos, participem das dúvidas, caso seja necessário, através do meu celular, pelo WhatsApp, né? Faço atendimento aí em qualquer horário, menos de madrugada, né? Tem que dormir. E digo a vocês, até breve, fiquem com Deus, um abraço do Langão.